Você teve pecado parcelado já? Para todo pecado parcelado tem pagamento à vista. É que a gente acha que o pecado, e a gente tem parcelamento de perdão. Alguém já acha que Deus paga parcelado alguma coisa? Você acha que Deus fica devendo algo para alguém? Então todo pecado que é parcelado, que a gente às vezes apresenta um carnê, Deus paga no pronto. Deus tem poder de pagar tudo no pronto. É que às vezes ensinaram para você que você tem que pagar pelos seus pecados, mas foi Jesus quem pagou pelos seus pecados, não é você que tem que pagar. Quantos aqui acham que estão pagando por pecados? Bom, já tem um bom entendimento. Você não paga pelos seus pecados. Os seus pecados, eles têm consequência, verdade. Todo pecado tem consequência, porque você nasceu para ser de uma forma e está fazendo de outra. Você nasceu para ser algo e está em outra, completamente diferente. Isso é pecado, porque você foi escolhido para estar no alvo, que é Jesus, mas você está errando o alvo. Cristo não aparece, Cristo não vem. E quando Cristo não vem, nós estamos em pecado, porque nós precisamos perceber isso. Mas para todo o nosso pecado, nós precisamos ter um pagamento no pronto, à vista. Alguém que tenha condição de pagar pelo que nós fizemos. Os irmãos estão junto comigo ou não? Vamos ler juntos aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. É importante demais, olha aqui. 1 Pedro 3,18, vai apontando aí se você puder os textos para você partilhar isso na célula, porque isso aqui quando é partilhado por você, você tem isso no teu coração, amém? Olha o que ele diz: pois também Cristo morreu uma única, quantas vezes? Amém? Uma única vez, pelos pecados, uma única vez por todos os pecados. E a Bíblia diz, o justo pelos injustos. O justo está no plural ou no singular? Quem é o justo? Jesus. Pelos injustos, quem eram os injustos? Fala, sou eu, é você. Para conduzir-vos a Deus. Então presta atenção, quem nos conduz a Deus é o Senhor. Então o sangue dele te conduz a Deus, a vida de Jesus te conduz a Deus. Então nós estamos como igreja sendo conduzidos para Deus. As pessoas aqui não querem o processo, mas Deus está nos conduzindo. Quantos creem nisso? Amém? E ele diz o seguinte: morto, sim, ele está dizendo, morto, sim. Ele está dizendo, morto, sim, na carne. Então não é mais a minha carne quem vive, mas o meu espírito é quem vive. Então eu sou um ser espiritual que tem uma alma e ando nesse corpo aqui. Esse corpo ele envelhece, ele fica doente, mas um dia esse corpo vai ser regenerado. Então eu posso dizer para você que eu fui salvo, estou sendo salvo na minha alma e vou ser salvo no meu corpo. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então, mas eu tenho um espírito vivificado. Então o meu espírito e o teu espírito está em letra minúscula, quer dizer o espírito do homem está vivificado, está vivo. O teu espírito está vivo. É por isso que o Espírito fala para você no teu espírito: não peca não, não faz não. Alguém já teve isso aqui ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Quando você vai pecar, por exemplo, o Espírito já fala para você: ó, não faz isso não, isso não está certo. Quando tem aquelas borboletas no estômago quando estão fazendo algo errado? Alguém já teve? É a sua consciência, o teu espírito dizendo para você: não faça que vai dar ruim. Agora quem não nasceu de novo tem isso? Então nós nascemos no espírito, você nasceu de novo, amém? Então é muito comum, presta atenção, quando vamos pagar uma compra com o cartão de crédito, o caixa pergunta, sim ou não? À vista ou parcelado? Alguém já foi no Continente, tem aquele cartão Universo aqui? Sim ou não? Ele vai perguntar o que para você? Em 3 vezes, 6 ou 12? E é interessante que ele fala, ainda tem juros, vai ter juros. Lá no Brasil é muito comum, as pessoas colocam tudo no cartão, mas aqui em Portugal é mais no pronto. Tem, compra, se não tem, não compra.
E é tão importante você entender que Deus, Ele tinha e sempre tem para pagar, amém? Então você precisa entender, nós precisamos perceber que Deus é sempre à vista. Então o pagamento à vista significa que você vai pagar toda a compra em uma única vez, sim ou não? E não vai ter parcelamento. Mas tem gente que quer parcelar o tempo todo, e com Deus não dá para parcelar. Não dá para parcelar. Ou você acredita que todos os seus pecados foram perdoados, ou você fica ainda pagando as parcelas. E tem muita gente pagando a parcela. E a parcela às vezes vem quando você está na angústia. A parcela às vezes vem quando você faz algo errado. Alguém já teve assim? Chegou a parcela, está chegando a parcela. Eu sabia que essa parcela ia chegar. Alguém já teve isso? Não? Só eu? Alguém já achou que estivesse pagando algum pecado ou não? Só eu, irmãos? Me ajuda, pelo amor de Deus. Amém? Então a gente fica e gosta. Tem muita gente que gosta de uma prestaçãozinha. Então lá no Brasil eu comprei meu primeiro carro e eu tinha uma Bíblia. Na época que eu comprei o primeiro carro tinha uma Bíblia. Eram boletos que você recebia um carnê. Um carnê grande que você, todo mês você tinha que ir lá no banco pagar a conta. Mas no final eu consegui quitar todo ele. E como foi um alívio para mim. Eu não sei se é alívio para você, mas presta atenção. No reino de Deus não há mais prestaçãozinha para ser paga. Tudo já foi pago, tudo já foi comprado, tudo já foi completamente colocado. Essa é a obra de Cristo. Então tem gente que ainda quer viver de prestação. E ele chega na igreja: pastor, me ajuda, eu devo ter feito alguma coisa errada, eu atirei pedra na cruz, eu fiz alguma coisa completamente muito difícil, porque olha a tribulação que eu estou a passar, olha como é que eu estou. Espera aí, presta atenção, isso é fruto de escolhas. E tribulação também fala que é importante. A Bíblia fala que nós vamos ter tribulação, mas nós temos que ficar firme nelas, diante do Senhor, para que no devido tempo Ele nos levante. Quantos creem nisso? Então a maioria dos cristãos não crê no perdão total, não creem. E há muita gente que assim, se você lembra, Deus não perdoa. Presta atenção, Deus não tem memória nenhuma mais dos seus pecados. Deus não lembra-se mais nada do que você fez. Se você se arrependeu, mudou a forma de pensar, que arrependimento é a forma de pensar mudada. Se você entende isso, Deus não se lembra mais. E outra coisa, você nasceu de novo. O que é o novo nascimento? Um dia você entregou a sua vida para Jesus e disse: Senhor, seja o Senhor e Salvador da minha vida, porque eu preciso de salvação. Irmãos, nós temos que ter uma consciência do seguinte: nós não podemos ficar colocando a culpa em ninguém pelos nossos pecados. E a gente tem tendência de sempre acusar alguém. Mas na cultura hebraica, presta atenção, eles ensinam os filhos a não colocar culpa em ninguém e nem ser vítima, de hipótese nenhuma. Eu assumo minha responsabilidade, e eu assumindo minha responsabilidade, eu vou em frente. Então nós precisamos assumir uma responsabilidade do que? Eu preciso entender, eu preciso fazer escolhas, e eu preciso do Senhor o tempo todo. E às vezes quando você está no tempo de tribulação, eu sou assim comigo. Eu falo: Senhor, me livra de mim mesmo, porque eu sou a pior pessoa que pode ter para mim mesmo. Eu falo: Senhor, me livra de mim mesmo. Me livra de mim mesmo, porque eu tenho postura do seguinte: ou colocar a culpa em alguém pela forma como eu fui criado e do país de onde eu vim. O país de onde eu vim é assim. O país de onde eu vim, sempre alguém é culpado. Ou o pai é culpado, a mãe é culpada, ou o sistema é culpado, ou é do gueto, você fala da favela, e você faz um rap, você faz uma canção. Eu falo: eu fui lá da pequena. E aí você percebe o que eu estou a dizer? Você sempre vai culpar alguém. Você percebe que o sistema mundano é esse. O sistema é o seguinte: você é assim, sabe por quê? Porque alguém fez isso com você. Você é desse jeito porque a sua esposa é dessa forma. O seu casamento não funciona por causa do seu esposo. Irmãos, foi feita uma estatística lá no Brasil, não quero ficar entrando muito nisso, mas a maioria, e a psicóloga estava dizendo que a maioria das pessoas e das mulheres, ela atendia a mulher e o homem, a maioria das mulheres que entravam, elas entravam insatisfeitas e criticando e colocando a culpa no marido pelo casamento que elas não têm. Deixa eu dizer para você, nós precisamos assumir uma responsabilidade.
Então a questão do pecado é você falar assim: eu sou responsável sim, mas eu tenho alguém que está comigo e me perdoou completamente, e ele assume com você a responsabilidade. Você vai ver, o povo hebreu é dessa forma. O povo hebreu, eles ensinam os filhos, falam: a responsabilidade é sua, assume a responsabilidade e avança, vamos crescer. Tanto é que a maioria dos ganhadores de prêmio, os prêmios nobres, vocês podem fazer assim, quem são? Judeus. Eles entendem, depende de mim, sou eu estou aqui com Cristo. Nós precisamos assumir a responsabilidade diante daquilo que o Senhor tem nos dado. Os irmãos estão juntos? Vamos em frente, amém? Então você precisa entender que o perdão de Deus é prazo. Não, o perdão de Deus, ele não vem por prazos. O perdão de Deus é de uma vez só, foi de uma vez só e completa sobre a tua vida. E quando você entender isso, você vai começar a viver o que Deus falou para você. Então o pagamento à vista não te dá a possibilidade de você ir da outra forma. O que está pago é o que Deus já tem como propósito para a tua vida. Os irmãos percebem isso ou não? Então ele pagou por aquilo que Deus já colocou para você. Vamos em frente? Então o perdão for parcelado, nós estamos na velha aliança. É a mesma coisa. Pastor, o que é velha aliança e nova aliança? É o Antigo Testamento, o Novo Testamento? Não. Velha aliança foi uma aliança que teve que ser feita a partir de Êxodo capítulo 19, presta atenção nisso, é importante. Velha aliança não quer dizer Antigo Testamento, amém? Velha aliança, eu estou fazendo uma afirmação para você entender. A velha aliança foi feita a partir do momento que eles estavam à beira do monte. Eles estavam à beira desse monte, e na beira desse monte, eles disseram o seguinte: tudo que Deus falar nós vamos fazer. Prepotência e arrogância de quem achava que consegue servir a Deus. Espera aí, lembra que eu falei dos hebreus? Você precisa entender, você não consegue se não for por Ele. Nós não conseguimos entrar no mês de agosto se não for por Ele. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então, a partir desse momento, Deus falou o seguinte: eu vou dar para vocês a aliança. Então eu vou dar toda a tábua da lei. Ele deu quantos mandamentos? 613. Eles entenderam que os 10 mandamentos era tão difícil, mas tão difícil, que eles começaram a colocar entre eles 613 mandamentos. E mesmo assim eles não conseguiam guardar. Os irmãos estão juntos? Não. Então esse é o velha aliança. A aliança que eles estavam baseados nele, na força deles. Tudo que Deus falar nós vamos fazer. Pode mandar aí Deus, pode fazer que a gente consegue. E deixa eu dizer para você, isso não é da parte de Deus. Você precisa entender que você precisa do Senhor o tempo todo. Eu preciso do sangue de Jesus para me aproximar de Cristo, para me aproximar de Deus. Eu preciso do nome de Jesus o tempo todo. Eu preciso do Senhor o tempo todo, porque senão eu não consigo me aproximar de Deus. Então a consciência que nós temos que ter é essa: eu não estou mais na velha aliança. Essa velha aliança teve que ser desfeita, porque ninguém conseguiu guardar. Ninguém conseguiu guardar os 613 mandamentos. Ou cair em um, a Tiago disse: quem tropeça em um, tropeça em todos. Por que tropeça em todos? Porque você precisa entender que não é você, é Cristo em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Quantos irmãos estão entendendo isso? Então nós estamos baseados no seguinte: na antiga aliança, a entrada do templo havia um altar de bronze, onde o sacerdote sacrificava 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde, 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Era o sacrifício que era feito todo o dia. Presta atenção. E presta atenção, uma vez por ano o sumo sacerdote fazia um sacrifício e apresentava o sangue no Santo dos Santos. Isso nós estamos falando na velha aliança, na época de Moisés. Então tinha um cordeiro que era uma vez por ano, sumo sacerdote. E presta atenção nisso. E a Bíblia diz que pedindo perdão por toda a nação. Mas é claro que entre o sacrifício do ano e o outro, os seus sacrifícios privados, intermediados pelos sacerdotes, para obter perdão. Portanto, a duração máxima do perdão na antiga aliança era de um ano. O perdão na velha aliança era de 1 ano.
E você fala para mim, pastor, será que Deus está me perdoando? Será que Deus me perdoa? Então você precisa entender, o sacerdote nunca parava o sacrifício, eram intermináveis, porque o povo estava sempre pecando, sempre transgredindo a lei. Imagina você guardar 613 leis. Você caiu hoje, percebe? Caiu hoje, você fala o seguinte: vai lá, nosso filho errou. Pega um pombinho, que é o que nós temos de dinheiro. Pegava-se um pombo, comprava-se um pombo, levava lá no sumo sacerdote, matava, em expiação pelos nossos pecados. Aí, à tarde, o que acontecia? O outro filho pecou, você pegava um outro animal, levava para o sumo sacerdote, ele matava outro animal, o sangue era aspergido. Porque você precisa entender que sem sangue não há perdão de pecados. É assim que Deus ensinou. Esse é o princípio desde Adão. Adão foi ensinado, Adão foi colocado. Fala: Adão, você pecou, você vai ter uma consequência. Você não vai ter mais acesso à árvore da vida. Para você chegar na árvore da vida, você vai ter que ter o sangue que perdoa os seus pecados. Os irmãos estão me entendendo? É que às vezes você não percebe bem da Bíblia se você não lê. E aí é interessante que sem o sangue não há perdão. Então o sangue tinha que estar continuamente na presença do Senhor. Os irmãos percebem isso ou não? Então o perdão era dado somente para aquele pecador que confessava. E agora? O que você acha? Qual o maior problema hoje da humanidade, irmãos? Qual o maior problema hoje? Dos casamentos, das situações, das circunstâncias. Qual o maior problema hoje? Falta de perdão? Não, é não aceitar o perdão. Presta atenção, o sacrifício já foi feito de uma vez por todas. As pessoas não aceitam mais Jesus. Elas não querem o sacrifício de Jesus. Elas querem continuar vivendo por si só. Então você fala para a pessoa: você precisa de Jesus. Fala: não, eu trabalho bem, eu ganho meu dinheiro, olha aqui, eu me sustento, por que eu preciso de Jesus? Aí você só precisa de Jesus quando você precisa. Você vem aqui num culto, chega aqui num culto. Aí você fala assim: mas espera aí, eu estou indo lá para quê? Para dar um desencargo de consciência. Se acontecer alguma coisa, eu já está lavado, já está novo. Deixa eu dizer para você, isso não é a forma de Jesus anda. Jesus está trazendo para você algo novo. Ele fala para você: tem um novo e vivo caminho. A aliança é o seguinte: os seus pecados eu não vou me lembrar mais, e todos os dias eu vou estar com você. O problema é a consciência disso. Você não entende e não percebe que o Senhor sempre está com você. Você pode se esquecer da aliança, mas Ele nunca se esquece. Você pode falhar na aliança, mas Ele não falha com você. É isso que é o perdão dos seus pecados. Então nós precisamos entender: o seu perdão for parcelado, você está na velha aliança. E eu não estou mais com perdão parcelado, eu estou com perdão à vista. Esse é o perdão dos seus pecados. Você precisa entender isso para a sua casa, para a sua família, pelos seus filhos. Os irmãos percebem isso? Amém? Presta atenção nisso. Tem gente às vezes que vem no culto e fala: deixa eu receber o perdão. O perdão você já recebeu. E você vai começar uma semana: então eu vou lá, eu estou redimido dos meus pecados porque eu fui no culto. O culto não redime os seus pecados. Você veio aqui porque você já foi perdoado. Os irmãos vão perceber isso? Mas tem gente que acha que você tem que vir aqui. Então, eu já fui. Mas tem dia que você não vai conseguir vir. Às vezes acontece alguma coisa, às vezes tem alguma situação. Eu estou dizendo para você que você continua sendo perdoado mesmo não vindo. Mas se você viver na antiga aliança, você vai se cobrar completamente. Fala assim: eu não fui no culto, e agora como é que vai ser? Não, agora vai cair. Aí a semana vem, começa a semana, você bate o carro. O que você vai lembrar? Eu não fui no culto, deve estar alguma coisa estranha aqui. Aí você começa, percebe como a consciência do pecado, ela é mais forte do que o perdão de Deus? Quantos aqui me entendem isso? Nós precisamos combater isso, porque esse não é o pensamento da nova aliança. Esse é o pensamento da antiga aliança. Presta atenção, os irmãos estão juntos aqui ou não? O favor é sempre contínuo sobre a tua vida. Quer ver como é que funciona o sangue de Jesus? É dessa forma, presta atenção nisso. Vamos dizer que aqui nós estamos num lugar, e deixa eu ver, você já cometeu pecado hoje? Se não for pelos seus pensamentos, alguém já fez isso hoje? Alguém já pecou hoje?
mas você já foi perdoado. A questão é que você precisa entender que pela obra do Senhor, a consciência tem que ser dessa forma. É como se o Senhor pulverizasse aqui o sangue. Está pulverizado, você não vê, mas ele está no ar. E de repente, quando você peca, o vírus do pecado, ele é aniquilado pelo sangue de Jesus, na hora. É assim que funciona. É que você não aprendeu desse jeito. Você acha que você tem que fazer muito sacrifício, mas de uma vez por todas já foi feito o sacrifício. Não por isso que existe uma nova aliança, porque a velha não funcionou. Por que tem uma nova? Porque a velha não deu certo. A velha aliança não funcionou. Eles entenderam, e você não pode entender que você por si só consegue alguma coisa. Nós precisamos do sangue, nós precisamos de Jesus. E eu não estou aqui por causa de mim, é por causa dele. Foi ele quem me trouxe, foi ele quem te chamou para vir aqui. Ele coloca o desejo, o querer e o efetuar no teu coração, amém? Então olha o que diz 1 Pedro 3,18, próximo texto aí. Olha o que ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado uma única vez, pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Nós estamos sendo conduzidos para Deus, irmãos. Creia nisso. Tua casa está sendo conduzida para Deus, tua família está sendo conduzida para Deus, você está sendo conduzido para Deus. Nós estamos sendo cuidados com as acusações, com as condenações, que elas te param, elas nos paralisam. Alguém já teve uma semana difícil? Eu tive uma semana difícil. E deixa eu dizer para você, foi tão difícil, porque o pecado ele tentou entrar. Eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus começou a me purificar da forma antiga que eu pensava. Eu fui livre. Os irmãos percebem isso ou não? E agora, a minha carne já não fala, mas meu espírito agora está vivo em Cristo Jesus. Olha o próximo texto para você entender e perceber bem. Vou colocar muitos textos para os irmãos entenderem. Na King James: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados. Como é que ele diz aí? Para tirar os pecados de muitas pessoas, inclusive de mim e de você. Fala glória a Deus. E aparecerá quando? Uma segunda vez, que nós estamos aguardando. Os judeus aguardam uma só vez. Eles estão achando que ele vai vir, o Messias ainda. Nós estamos esperando pela segunda vez o Messias. Nós estamos esperando o Senhor. Não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Irmãos, vai ser uma celebração quando Cristo voltar. Nós vamos celebrar e vamos glorificar e exaltar o Senhor, amém? Olha King James, olha a mensagem, o que diz sobre esse texto. A morte de Cristo também foi acontecimento único, uma só vez, presta atenção. Mas foi um sacrifício que levou nossos pecados para sempre. Está na Bíblia, está aqui, não estou fugindo de nada aqui. Os irmãos entendem? Nós sabemos que o sacrifício oferecido pelos sacerdotes nunca tiveram poder de perdoar pecados completamente, mas o sacrifício de Jesus perdoou todos os seus pecados de uma vez por todas, amém? Então não dá, presta atenção. É como se alguém tivesse com cancro, e aí os sacerdotes traziam só paracetamol para cuidar de cancro. Mas presta atenção, Jesus veio de uma vez por todas e aniquilou, tirou todo o cancro da minha vida e da sua, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Então preste atenção. Era como alguém que paga suas compras no cartão de crédito. Presta atenção, ele pagou, mas um dia a fatura vai chegar. Presta atenção, a fatura já chegou. A fatura já chegou e ele pagou. Você está esperando alguma fatura chegar? Eu tenho fatura todo mês. Alguém tem aqui? Se os irmãos puderem me ajudar, eu aceito. Você pega a fatura junto comigo, mas ele pagou, mas a fatura ainda não foi quitada. Será que é assim sobre a tua vida? Fala, já está tudo quitado. Fala, já está tudo pago. Fala, glória a Deus. Você crê nisso, irmãos? Olha Colossenses 2,14, olha ali. Tendo cancelado o escrito de dívida, tinha uma dívida sobre mim, que era contra nós. Fala, não tem mais ninguém.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou o seu único filho, quem será? Presta atenção, constava de ordenanças, do qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Amém? Aleluia. Vamos dizer aqui, vamos colocar, suponha que você cometesse um pecado, apenas um pecado por dia. Se ainda assim, acaso você esquecesse de confessá-lo, você acredita que estaria separado de Deus por causa disso? Quem disse aqui? Por que Deus falou assim, ó, nunca mais ninguém vai separar você de mim? Mas a gente acha ainda que pecado separa você de Deus. Porque Ele disse uma coisa, Paulo estava dizendo uma coisa, e você acha que o pecado te separa. Você nasceu de novo, você é nova criação. Essa não é a forma de você andar. A forma de você andar é como nova criação em Cristo Jesus. Você crê nisso ou não? Amém? Então qual a solução? Qual a solução de você ser perdoado? Confesse seu pecado dia após dia. Mas você já teve pecado que você não confessou? Mas você já foi perdoado. Você crê nisso? Amém? Por causa do sangue, por causa de Cristo. Pastor, mas você está dando liberdade para as pessoas pecar, para elas fazerem o que ela quer. Presta atenção, só faz o que quer quem não nasceu de novo. A graça não é usada para fazer o que você quer. A graça é usada para fazer e para sermos transformados à imagem do Senhor Jesus. Amém? Por isso não somos mais perdoados de acordo com a nossa memória, mas com a memória de Deus. E o que Deus disse na sua memória no Novo Testamento? Ei, irmão, o que Ele disse? Não, Ele fala o seguinte: não me lembrarei mais dos vossos pecados. A minha memória é o seguinte: eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito, e nada vai mudar. Eu não trago à memória os seus pecados. Os irmãos percebem que poderoso é isso, irmão? Porque tem tudo a ver com Deus, não tem nada a ver comigo. Porque se tivesse a ver comigo, com você, acabou. Você estava completamente estourado. Nós estamos entendendo a centralidade de Cristo? Os irmãos estão entendendo aí? Porque se dependesse de lembrarmos de todos os nossos pecados para recebermos perdão, provavelmente alguns ficariam sem confessar por uma memória que ainda fraca que teriam, culpados aos olhos de Deus. Por isso Deus nos deu uma solução eficaz e definitiva. Fala Jesus. Você pode falar Jesus. Jesus. Quando você fala Jesus, por isso que eu disse para você, qual entendimento você tem de Jesus? Irmão, quando você chama esse nome, quando você fala esse nome, Ele tem poder para purificar você completamente. Amém? Então Ele é o sacrifício definitivo pelo nosso pecado. Fala, Jesus é o sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Fala, glória a Deus. Amém? Segundo ponto que eu queria falar para os irmãos, olha o que diz: se o perdão for parcelado, o pagamento não quitou a fatura completamente. Então não dá para você ficar mais parcelando. A fatura não foi paga. Presta atenção. Alguém já tem alguns boletos para pagar, um carnê de boletos, e o próximo mês não poderia haver mais cobranças. Presta atenção nisso. Mesmo que no boleto da data seja futura, ela já foi quitada. Será que Deus não sabe? Não conhece tudo? A Bíblia diz que Ele é onisciente. Será que Deus não sabe todas as coisas? Quando Ele te criou, a Bíblia diz que Ele contaria os seus dias. Ele sabia quantos dias você viveria. Você sabia disso? Ela fala, mas pastor, eu pequei. E aí? A questão é que Ele já contou os seus dias. Ele já levou você para frente. Amém? Entender sobre o perdão pleno dos pecados é um dos fundamentos do qual você precisa perceber. Amém? Tem uma irmã que nós estamos orando por ela, e nós cremos que ela está nos assistindo. Ela está com um cancro de mama, e ela está numa luta contra isso. E aí, o tempo todo ela fica no futuro. Deus vai me perdoar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Ela não entendeu ainda que Deus já fez. Você precisa entender que Deus já fez. E ela falou assim, o que eu faço, pastor? Eu falo, começa a confessar no presente. O presente é o que Deus já fez por você agora.
Então a questão do futuro pertence ao Senhor, e no meu presente eu vou confessar que Jesus já me perdoou. Mas pastor, olha aqui, como acontece isso? Irmãos, nós já oramos por pessoas e elas foram curadas instantaneamente do cancro, mas tem pessoas que são curadas depois. A questão é, a cura está, presta atenção, no perdão dos seus pecados. Você precisa entender, no perdão dos seus pecados, você prospera. Perdão dos pecados, porque não há mais condenação. Se não há mais condenação, você consegue avançar. No perdão dos seus pecados, seu casamento está. No perdão dos pecados que você teve, você avança. No perdão dos seus pecados, você consegue ser livre. É tudo baseado no perdão. Mas a gente quer entrar na equação. Toda vez que eu e você entramos na equação de Deus, nós atrapalhamos tudo. Eu não posso fazer parte da equação divina, porque a equação divina é Jesus e Deus igual a poder, vida, graça. Mas eu não posso ficar entrando na equação, porque toda vez que eu olho para mim na equação, algo acontece, o resultado dá errado, porque você faz parte da equação em Cristo Jesus, porque você já faz parte dele, você está nele, com ele, vive nele, dentro dele. Quantos estão junto comigo aqui? Então você já foi plenamente perdoado em Cristo. É como se você tivesse completamente inserido nessa obra. Você foi inserido na obra de Cristo, perdão dos seus pecados. Pastor, isso é muito difícil de ouvir. É difícil mesmo, porque essa doutrina as pessoas não entendem, porque elas acham assim: por que eu continuo pecando? Porque você ainda não nasceu de novo. Essa é a grande questão. Por que eu ainda vivo no pecado? Porque tem a questão de você entender e ter revelação disso. O dia que você tiver revelação que você nasceu agora de Cristo, você vai entender e perceber isso plenamente. Tem uma família que me ligou essa semana. Ela falou: pastor, eu entendi, não é mais de glória em glória, porque na antiga aliança era de glória em glória. Como que era de glória em glória? Uma hora vinha, era pleno, o rosto brilhava, o rosto depois desvanecia. Tem gente que vive assim. Ele acha, presta atenção, que porque ele ainda pratica pecado, Deus errou com ele, e Deus não fez nada com ele. E tem gente que desiste, por quê? Por que desiste? Porque fala assim: eu não consegui vencer. Olha aí, se Deus fosse comigo, Ele me ajudaria a vencer esse pecado. Deixa eu dizer para você, cuidado da forma de você pensar. Jesus já fez de uma vez por todas. Ele continua a te amar e Ele tem uma visão plena a seu respeito, completamente maravilhosa a seu respeito. O problema é você pensar a respeito de Deus da forma certa, porque se você acreditar que seus pecados não foram perdoados, você não consegue sair da vida que você vive, de pecado. Os irmãos estão junto comigo ou não? Porque é Cristo quem tem poder de falar para você. A fé correta, ela está no pensamento correto. E o pensamento correto, ele vem do quê? De um arrependimento, de uma forma de pensar como a Bíblia pensa. Se eu não penso o que a Bíblia pensa, eu não tenho jeito de ser mudado e transformado, amém? Então, como funciona o perdão de Deus no dia a dia do cristão? Já que habitamos em um mundo que jaz no maligno, presta atenção, onde sofremos tentações e as mais variadas formas, que vivemos em um corpo de carne e osso, sujeito a pensamentos errados, aqui fala intenções erradas e atitudes erradas. A resposta está no texto, presta atenção, de Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos ler juntos? Olha o que diz: portanto, agora, fala agora, presente, fala para quem está do seu lado, portanto, agora, presente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala: eu estou em Cristo Jesus. A minha casa está em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Os irmãos estão junto comigo? Amém? Olha o que diz: os que estão em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala assim: eu creio nisso. Eu ando segundo o Espírito. Amém, irmãos? Os irmãos estão juntos? Está no texto? O que está dizendo o texto ali? Já não há mais, agora. É nesse momento. Mas pastor, a minha esposa me ajuda a lembrar dos meus pecados. Pastor, é verdade, às vezes acontece. Às vezes o meu esposo me ajuda a lembrar dos meus pecados. Às vezes acontece. Mas deixa eu dizer para você, Deus não se lembra mais.
Por isso que ele pode falar, não tem mais condenação para os que estão segundo o corpo. Então já não há qualquer condenação para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Quantos estão firmados em Cristo Jesus? Mas por que você acha que você está firmado em Cristo Jesus? É a forma que você pensa. É a forma que você pensa, não é como você anda. A forma que você pensa vai mudar a sua forma de andar. Então eu estou firmado em Cristo Jesus, não pela forma que eu ando, mas a forma que eu penso. Fala, eu já estou pensando o contrário. Eu já estou pensando como Cristo pensa. Daqui a pouco vai vir comportamento correto. Os irmãos estão junto comigo ou não? É assim que é a nova aliança. Mas não mudou ainda. Deixa eu dizer para você, já não há mais condenação. Sai do meio do ambiente de condenação. Sai do ambiente de culpa. Sai do ambiente. Você precisa mudar esse tipo de ambiente. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então o perdão divino é algo que pertence a você. Fala, o perdão pertence a mim. Jesus precisa de perdão? Ele não pecou. Só precisa de perdão quem tem e nós tínhamos. Então o perdão pertence a você. Fala, o perdão pertence a você. Amém? Fala, todos os meus familiares, toda a minha vida, fala, está inserido o perdão de Deus. Fala, o perdão de Deus está sobre meu filho, minha filha. O perdão de Deus está sobre a minha casa. O perdão de Deus está sobre meus netos, netas, bisnetos, tataranetos. Quantos creem nisso? Até a 1000ª geração. Lembra da maldição? A maldição do Antigo Testamento era até quando? Então já não há mais maldição. Isso é difícil para você entender, mas eu estou falando bíblico, eu estou pegando os textos bíblicos para você entender que já não há mais condenação. Talvez esse culto nem seja para você porque você se acha bom. Se você se acha bom, não tem jeito. Mas deixa eu dizer para você, talvez esse culto seja para uma pessoa só. Eu não entendo, que precisa de perdão, que precisa sair fora. Os irmãos estão junto comigo ou não? Fala glória a Deus. Então não é porque merecemos, porque prometemos que não vamos mais pecar. Alguém já prometeu que não ia mais fazer aqui e fez? Alguém já fez isso? Só eu? Você prometeu, não, agora não faço mais, agora vai. Quem já fez isso? Quem já fez? Levanta a mão, irmão, me ajuda sozinho, não. Às vezes você faz assim, um bracinho de jacaré aqui. Você já prometeu que não ia fazer e fez. Fala, de onde está isso? Natureza carnal, mas o meu espírito está vivo. E meu espírito está completamente vivificado, perdoado. Eu sou amado da parte do Senhor. Quantos creem? Então não é porque eu mereço, amém? Então o perdão divino foi algo que Deus nos concedeu na sua própria iniciativa. Fala, Deus teve. Fala para quem está do seu lado, Deus tem. E Deus teve a iniciativa de perdoar a minha casa, a minha família, os meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Ele vai ter a iniciativa. Fala, eu sirvo ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Perdão e misericórdia, fala, graça e favor fazem parte da minha família, da minha vida. Eu creio, o Senhor está comigo. Ele me alcançou. O perdão me alcançou. O perdão vai alcançar toda a sua célula, todas as pessoas da sua célula. Fala, o perdão vai alcançar cada família dessa nação. Fala, o perdão vai alcançar cada casa dessa nação, cada família, de estrangeiro ou nativos. Fala, eu creio no perdão de Deus. O perdão de Deus tira, purifica e me conduz sempre em triunfo em Cristo Jesus. Fala glória a Deus. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda isso. Sabe por quê? Porque você vai começar uma semana e vai começar um mês, e vai vir muita acusação aí, e vem condenação, e vem culpa, e você precisa tirar essas coisas fora. E você tem que parar de olhar para você e começar a olhar para Jesus. Olha para Cristo. Por que não acontece algo comigo? Uma vez, irmãos, eu vou contar algo pessoal, mas eu contando aqui. Uma vez, a Laura não vinha.
E demorou para ela vir. Aí, uma vez eu fui orar, e tinha lá uma reunião só de pastores, e chegou lá na frente um profeta, e ele pegou, e tem profeta que, deixa eu dizer para você, ele não lança palavras de vida, ele lança palavras de condenação. E ele chegou para mim e falou o seguinte: talvez a Laura não venha por causa de algum problema seu. Eu falei, uau. Na hora, o que eu falei? O homem, é de Deus isso, porque ela não vem, deve ter algum problema comigo. Aí eu comecei a vasculhar minha vida. Eu parei de olhar para Jesus e comecei a olhar para mim. O que eu encontrei em mim? Eu não sabia mais que pecado eu confessava. Eu confessava pelos meus pecados, pelos pecados da minha mãe, pelos pecados do meu pai, pelos pecados do meu avô, pelos pecados da minha avó, e confessava por um, por outro. Os irmãos estão percebendo a angústia que ficou, o peso que ficou? E demorou, foram 9 anos. 9 anos, então assim, procurando alguma forma, procurando alguma condenação, procurava alguma condenação, e deve estar aqui. Aí eu ia para lá, eu me arrependia, chorava, aí ia para o Senhor, depois ia para outro, e ia para o Senhor, até que um dia eu percebi, eu sou completamente perdoado. Eu estava cá em Portugal, pastor, não faz muito tempo, eu sou completamente perdoado. Ou eu descanso, ou eu vou continuar nessa angústia terrível, olhando para mim, procurando defeitos, procurando problemas, e não conseguindo. Os irmãos vão perceber o que estou dizendo? Alguém assim também? Sou eu que sou louco desse jeito? Os irmãos estão percebendo como o diabo ele age? Ele coloca sempre para você: o problema é seu, olha você, olha como que você está, olha por que não aconteceu, olha por que não está, olha porque a célula não avança, olha porque... Diabo, presta atenção, eu já fui completamente perdoado, já não há mais condenação. Presta atenção, tem coisas que o Senhor está fazendo na tua vida que é um processo, não é uma coisa instantânea, é um processo, porque você entrou, Ele está tirando você do processo. Tenha paciência. Deus é longânimo conosco, irmãos. É longânimo, Ele anda junto conosco, ainda mesmo que a gente desista dEle, Ele não desistiu de você. Mesmo que você desista dEle, Ele continua com você. Mesmo que você parou de segui-lo, presta atenção, Ele continua te seguindo. É inadmissível isso, pastor, porque se eu parei, Ele parou. Presta atenção, nós estamos debaixo de uma nova aliança, nós estamos debaixo da dispensação divina. A dispensação agora é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo divino que Deus tem para nós, chama-se graça, Jesus Cristo, o centro da igreja, o centro de todas as coisas, o centro do cristianismo. É que ensinaram para nós, desculpa eu colocando, que você tem que ficar olhando e colocando a culpa em todo mundo. Não coloca não. E eu, porque não tinha filho, colocava a culpa em todo mundo. Os irmãos estão juntos? Fala glória a Deus. É importante você entender que do momento em que nós decidimos por Jesus, nossa condição espiritual mudou por completo. Você pode dizer para quem está do seu lado? Amém? Fala assim: eu quero te lembrar hoje, meu irmão ou minha irmã, que a partir do momento que você decidiu por Jesus, fala, toda a minha vida, toda a minha condição espiritual mudou por completo. Mas eu não vejo nada. O nascimento você não vê nada. Você vê que nasceu de novo? E o perdão é a mesma coisa. Alguém conseguia ver o coronga? Ninguém via o coronga. Eu tenho que falar coronga, porque senão a internet me... O coronga, alguém viu o coronga? Ninguém viu o coronga, mas ele estava no ar. E tem gente que pegou. A mesma coisa você tem no sangue de Jesus, está no ar. Está na sua casa e na sua família. Ninguém percebe, mas já pegou o sangue, está purificando, está me exaltando. Você começa a falar de alguém, na hora, o sangue te perdoa. Irmãos, você precisa perceber isso. Ai pastor, onde está isso? Eu não acredito nisso. Você precisa acreditar que tem alguém que te ama e te amou mais do que você imagina, que desde o ventre da sua mãe transformou você, tirou você de onde você estava, está interessadíssimo em você, para que você perceba e receba um Salvador. Tem alguém que precisa de um Salvador hoje, que não conhece o Salvador? Tem alguém aqui que precisa desse Salvador hoje? Tem alguém aqui que precisa? Você ainda não conheceu esse Salvador?
Você não conheceu o Senhor e o Salvador. Tem alguém aqui que precisa desse Salvador? Você fala assim: eu não conheci esse Salvador ainda. Eu ainda vivo na mesma vida, do mesmo jeito. E você vai perceber que quando chegar o fim, você vai falar: eu preciso do Senhor. Amém? Você percebe isso ou não? Vai para o final logo. Pastor, como é que eu vou para o final logo? Vai para a obra consumada. Esse é o final de tudo. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Onde que é o final? É o que você faz ou o que Ele fez? Esse é o final. O final é o que Ele fez, não é o que você faz. E no final, presta atenção, já tinha o nascimento da Laura. O problema é que eu achava que eu tinha que gerar tudo isso, sendo que é Deus quem gera, não sou eu quem gera. É Ele quem faz, não sou eu quem faço. Os irmãos estão juntos? Mas pastor, por que aconteceu tanta coisa comigo? Eu não sei te explicar. Mas onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Aonde as circunstâncias estão mais difíceis, o Senhor vai te levantar. Os irmãos creem nisso? Eu queria chamar os servos.